As forças russas consolidaram o controle sobre a cidade de Pokrovsk, no leste da Ucrânia, marcando o culminar da ofensiva mais dispendiosa e sustentada de Moscovo desde o início do conflito. No final de 2025, após um ano de combates intensos que resultaram na perda de dezenas de milhares de vidas russas, o Kremlin anunciou a captura deste centro logístico vital, descrevendo a queda da cidade como a abertura de uma nova fase estratégica e uma porta de entrada decisiva para o resto da região de Donetsk. Relatórios oficiais e a comunicação social estatal russa apresentaram o sucesso em Pokrovsk como resultado de uma concentração de forças sem precedentes, envolvendo 106 mil operacionais num único eixo operacional, apoiados pela mais pesada campanha de bombas planadoras e salvas de drones da guerra, que chegaram a atingir 2.000 unidades por lançamento. Contudo, dados recentes do Instituto para o Estudo da Guerra, ISW, revelam que, apesar da captura da cidade, as forças russas não conseguiram realizar avanços significativos a oeste de Pokrovsk desde dezembro de 2025. A avaliação estratégica indica que a esperada queda do centro da frente ucraniana não se concretizou, e as linhas defensivas de Kiev, a oeste da cidade, permanecem estáveis. Análises do Center for Strategic and International Studies, CSIS, publicadas em janeiro de 2026, traçam um paralelo histórico severo, indicando que a taxa de avanço russa em direção a Pokrovsk foi mais lenta do que a das forças aliadas durante a Batalha do Somme, um dos confrontos mais sangrentos e estáticos da Primeira Guerra Mundial. O cenário estratégico atual sugere que a ofensiva massiva da Rússia se transformou no que analistas militares descrevem como uma armadilha mortal. O custo operacional desta progressão é ilustrado por um número crítico: 78 baixas russas por cada quilômetro quadrado conquistado durante o ano de 2025. No total, as forças de Moscovo sofreram 416.070 baixas para capturar 4.131 quilômetros quadrados de território ucraniano. Este rácio de desgaste está a consumir a capacidade russa a um ritmo superior ao da sua recomposição, forçando o comando militar a alterar drasticamente as suas táticas no terreno perante a saturação de drones e a eficácia da defesa ucraniana, que transformou a vantagem numérica russa num impasse operacional prolongado. A adaptação das táticas russas perante o elevado desgaste resultou numa mudança doutrinária significativa ao longo de 2024 e 2025, conforme detalhado por relatórios de inteligência e analistas militares. O modelo tradicional de assalto de armas combinadas, que utilizava colunas de blindados apoiadas por infantaria mecanizada, foi progressivamente abandonado em favor de táticas de infiltração por pequenos grupos. Esta transição foi forçada pela realidade de um campo de batalha saturado de drones, onde qualquer formação acima do tamanho de um pelotão é detetada em poucos minutos. A inviabilidade econômica de sustentar a perda de tanques de 4 milhões de dólares para drones FPV de 600 dólares levou Moscou a adotar uma sequência operacional específica: bombardeamentos prolongados com bombas planadoras para destruir fortificações, seguidos por interdição tática para isolar as posições ucranianas, e, finalmente, assaltos por vagas de infantaria levemente armada. O analista Michael Kaufman identificou uma contradição fundamental nesta nova abordagem. Ao optar por táticas de infiltração e forças motorizadas ligeiras, a Rússia reduz a perda de equipamento blindado insubstituível, mas aumenta drasticamente o consumo de capital humano. Em abril de 2026, relatórios do 16º Corpo de Exército da Ucrânia, na região de Kharkiv, confirmaram a utilização sistemática de motociclos por elementos do 127º Regimento de Espingardas Motorizadas da Rússia para tentar atravessar zonas de morte sob elevado risco de ataques de drones.
O uso de motociclos e veículos de transporte de passageiros elétricos visa minimizar a assinatura de radar e aumentar a velocidade de deslocação, mas deixa os soldados vulneráveis a munições FPV, resultando numa taxa de baixas que o sistema de recrutamento russo já não consegue compensar. Esta crise de coesão foi igualmente destacada pelo analista russo Svinchuk, que observou que o modelo de infiltração exige soldados altamente treinados e capazes de operar de forma independente quando as comunicações são cortadas. Contudo, cerca de 80% das baixas russas em 2025 ocorreram entre voluntários e recrutas com contrato pela primeira vez, enviados para missões de assalto com treino mínimo e sem o apoio necessário de unidades de armas combinadas. O resultado é a degradação da infraestrutura organizacional, afetando postos de comando, nós logísticos e a cadeia de oficiais não comissionados. Segundo o ISW, em fevereiro de 2026, a taxa de baixas russa excedeu a taxa de recrutamento pelo quarto mês consecutivo, indicando que a ofensiva está a consumir a força militar a um ritmo superior à capacidade política do Kremlin para a reconstruir sem recorrer a uma mobilização geral. A fase atual do conflito em 2026 demonstra que a captura de Pokrovsk não resultou na exploração operacional esperada pelo comando russo, revelando uma desproporção entre o ganho territorial e o custo estratégico. De acordo com o ISW, a taxa de avanço diário das forças russas caiu de uma média de 13,24 km² em 2025 para menos de 3 km² na primavera de 2026. Esta desaceleração é atribuída à eficácia da campanha de ataques de longo alcance da Ucrânia, que tem visado sistematicamente a arquitetura de sustentação russa, incluindo depósitos de combustível, comboios de abastecimento e centros de comunicações entre 30 a 120 quilômetros atrás da linha da frente. O comandante-em-chefe das Forças Armadas da Ucrânia, Oleksandr Syrskyi, confirmou que a degradação da logística russa impediu que os 106 mil soldados concentrados no eixo de Pokrovsk capitalizassem a queda da cidade, enfrentando agora novas linhas defensivas ucranianas preparadas antecipadamente. No plano demográfico e social da força, os dados indicam uma crescente dependência de recursos externos e medidas de coerção. Em agosto de 2025, o presidente Zelensky confirmou a presença de mercenários provenientes da China, Paquistão, Tajiquistão, Uzbequistão e de vários países africanos no setor de Kharkiv, enquanto a NATO ratificou o envio de 10 mil soldados norte-coreanos para a frente de combate em Kursk, a partir de novembro de 2025. O antigo coronel do exército britânico, Hamish de Bretton Gordon, descreveu estas movimentações como prova de desespero face à exaustão das reservas internas russas. Simultaneamente, relatórios do setor de Pokrovsk documentam a utilização de tropas de barreira para impedir a retirada de unidades de assalto subabastecidas, bem como uma crise de subsistência entre as tropas avançadas devido à destruição das cadeias de fornecimento pela artilharia de precisão ucraniana. Apesar da redução na velocidade da ofensiva e do facto de a Ucrânia ter recuperado mais território durante o inverno e a primavera de 2026 do que a Rússia capturou no mês de abril, o Kremlin mantém os seus objetivos maximalistas. Em dezembro de 2025, Vladimir Putin declarou aos seus generais que o interesse em negociações baseadas na retirada das zonas ocupadas era nulo, mantendo o orçamento de defesa em cerca de 40% dos gastos federais. No entanto, o fosso entre a propaganda oficial, que reporta uma progressão constante e confiante, e a realidade técnica de uma frente estagnada, onde se combatem duelos de motociclos e drones, representa uma vulnerabilidade estrutural. A eficácia do sistema defensivo ucraniano,
que, segundo analistas russos, impõe rácios de baixas de 1 ucraniano para 5 russos, ou até 1 para 27 em setores específicos, coloca a sustentabilidade da campanha russa sob uma pressão aritmética que as atuais políticas de recrutamento de Moscovo podem não conseguir suportar a longo prazo. Para continuar a acompanhar os nossos relatórios detalhados sobre a evolução estratégica